Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Josier Vilar e ao Rodrigo Vilar, meu xará, pela abertura do espaço. Em nome do Dr. Daniel Pereira, também gostaria de agradecer aí esse espaço para cosméticos. Acho que é muito importante a gente discutir e trazer novos temas do nosso setor, né? E eu passo a palavra para a Yadne também. Obrigada, Rodrigo. Também quero agradecer a oportunidade, agradecer em nome do nosso presidente executivo, João Carlos Basílio. Eu estou aqui representando a ABPEC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. E, então, em nome do meu presidente executivo, em nome da nossa associação, gostaria também de agradecer o convite que foi estendido pela Anvisa, através do Dr. Daniel, através do Rodrigo, para que a gente pudesse fazer esse bate-papo hoje aqui com vocês e contar um pouco do que a gente tem feito aí nos últimos tempos. Obrigado, Ariadne. Eu acho que, antes de mais nada, né, o que é importante e o que a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje tem a ver com o valor e com o alcance dos produtos desse setor, né? O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. É um setor que tem uma quantidade gigantesca de produtos. Muitas vezes nós esquecemos da quantidade de produtos, né? Nós, desde do momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir, nós, todos aqui, estamos utilizando produtos do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Então, ao acordar, escova os dentes, então você está usando ali o creme dental, a escova, o enxaguatório, o sabonete líquido, tem também o papel higiênico, o lenço umedecido, e aí vem toda uma outra gama de produtos, né? Para quem é usuário de maquiagem, assim como eu, por exemplo, são muitos itens de maquiagem, perfumaria, para os homens, né? Os produtos de barbear, produto pós-barba. E aí, como eu falei, até o final do dia, a gente tem mais uma gama gigante de produtos, né? E esses produtos, como eu disse no início, muitas vezes são negligenciados ou taxados como supérfluos, né? E o que a gente pôde perceber, principalmente no momento da pandemia, é que esses produtos não têm nada de supérfluos, né? Então, quem aqui não usou sabonete líquido, o álcool em gel, os lenços umedecidos, são todos produtos do nosso setor, da nossa indústria, produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Então, colocando esse contexto, Rodrigo, para nós, enquanto indústria, é um desafio gigante. Mas eu gostaria também de pedir a tua contribuição para que você pudesse compartilhar, do ponto de vista de Anvisa, como que é gerenciar uma área que né, tem que atender uma grande quantidade de produtos, como eu falei, fórmulas muito diferentes umas das outras, ingredientes com restrições também diferentes uns dos outros, e que, ao mesmo tempo, tem a própria missão da Anvisa para ser um guardião, né? Então, se você puder comentar sobre os desafios da Anvisa. Obrigado, Ariadne. Então, como a Ariadne comentou, nós somos responsáveis, dentro da Anvisa, por regularizar os produtos, né? Então, estabelecer os requisitos técnicos, avaliar as formulações, avaliar as restrições, e, de fato, é um desafio gigantesco, né? Então, o nosso norte principal é garantir que esses produtos cheguem à população de forma segura, né, que tenham a qualidade que se propõe e a eficácia, né? E tendo isso como norte, e tendo também sabendo que a Anvisa faz parte do SUS,
né? Então, nós temos que montar uma rede, né? Não depende só da Anvisa, nós fazemos parte de um sistema, que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e com isso também temos aí a divisão de competências, né, dos estados, dos municípios. Então, a Anvisa é apenas o coordenador que traça essas diretrizes e normas para todo o sistema, né? Então, o nosso foco que temos assim de atuação é uma constante avaliação e transformação dos processos, né? De modo que a gente possa induzir o crescimento do setor, né? E com mecanismos capazes de absorver as inovações com maior celeridade, né? Durante a pandemia, a gente teve aí, você citou a pandemia, né? Eu falo que a pandemia colocou cosméticos na vitrine, né? Porque muita gente, de fato, comparado com o medicamento, são produtos de menor risco, mas tem risco sanitário, né? Então, nos colocou na vitrine e, com isso, também a indústria e todo o setor de cosméticos, no ímpeto de colaborar, né? Teve muita inovação. Então, a gente tem que ter esse constante reavaliação dos nossos processos, das nossas das nossas normas, para daí conseguir absorver essas inovações com a maior celeridade possível, né? Para garantir o acesso. Acho que o que a gente tem aqui como Anvisa é garantir o acesso a produtos seguros e com qualidade. Obrigado. Do ponto de vista da indústria, né, da ABPEC, e aqui a gente não tem segredo, né, por incrível que pareça, estamos aqui regulador e regulado, mas a gente tem uma parceria e um canal de comunicação aberto, estabelecido, e não é segredo, então, que eu vou comentar, mas o nosso grande desafio atualmente para a indústria é fazer com que a regulamentação acompanhe a inovação. Como o Rodrigo mesmo citou, a nossa indústria ela vive de inovação, ela vive de novidade, né? Nós aqui, de novo, repito, somos todos consumidores. Se nós chegamos num ponto de venda e não tem nada diferente, né, eu não vou voltar para aquele produto. Eu sempre estou buscando, né, nós buscamos novidades, fórmulas novas, benefícios diferentes, e isso é mundial, né? Então, não é uma característica só do brasileiro, isso é mundial. Então, nós, de fato, hoje, um dos nossos principais desafios é esse, é fazer com que a regulamentação acompanhe a inovação e que a gente consiga trazer para a sociedade brasileira lançamentos dentro dos critérios estabelecidos pela Anvisa de segurança, eficácia e qualidade, produtos que venham agregar benefícios, produtos que facilitem o nosso dia a dia, né, que tragam melhorias. Então, um dos produtos que a gente mais utiliza hoje em dia é o protetor solar. E o protetor solar ele vem carregado de benefícios, multibenefícios, né? Então, e é isso que nós buscamos como consumidores, né? Nós não temos mais tempo suficiente para poder passar 2, 3 produtos ao mesmo tempo. Então, um produto que seja com multibenefícios é uma das nossas buscas, né? E como área regulatória dentro da indústria, o que a gente busca é justamente isso. Então, trabalhar em conjunto com a autoridade sanitária, buscando, de alguma forma, trazer essa equiparação do regulamento com a inovação, mas também olhando para possíveis barreiras, né? Então, monitorando barreiras, olhando para aquilo que está acontecendo internacionalmente. A nossa indústria é uma indústria global, né? Por mais que nós tenhamos grandes players nacionais, é uma indústria global. Então, a nossa preocupação é essa. O que eu fabrico aqui vai ser aceito
na Europa, vai ser aceito nos Estados Unidos, vai ser aceito no Japão e vice-versa. O que eu estou trazendo de fora vai ser aceito aqui, né? O que eu fabrico aqui tem a abrangência necessária, né, em termos de benefícios, em termos de requerimentos. Então, é um grande desafio. Nós buscamos alinhar essas práticas internacionais, buscar esse alinhamento com parceiros internacionais. Então, hoje a ABPEC representa 90% do setor aqui no Brasil, em termos de faturamento. Nós falamos em mais de 400 empresas, em nome de mais de 400 empresas. E para que a gente fique antenado, para que a gente entenda o que está acontecendo, é muito importante que a gente possa ter uma rede de apoio local e uma rede de apoio internacional. Então, a gente participa de vários fóruns internacionais para justamente entender o que está acontecendo, como é que a gente pode minimizar impactos, oferecer propostas para o regulador e assim por diante. Eu acho que esse é um grande desafio, Rodrigo. E aí eu falei aqui um pouquinho sobre nosso trabalho conjunto, né? Que, por incrível que pareça, como eu disse, funciona muito bem, né? Porque é um regulador que precisa emitir normas, regras, e aqui a indústria. Como que se dá esse nosso trabalho? Se você puder contar um pouco para o público. Obrigado, Ariadne. De fato, essa tarefa de regulação, né, desse papel regulador, eu parto de uma premissa simples. Como você pretende regular algo se você não conhece? Então, acho que o papel do regulador é sempre estar tentando entender o seu setor regulado, né, e, com essa proximidade, captar as necessidades. Mas, mais uma vez, no nosso caso da Anvisa, sem perder o interesse público, que é, no caso da Anvisa, a missão institucional, garantir que os produtos sejam seguros, que tenham qualidade, que tenham eficácia, né? Esse é o nosso norte. Mas como fazer esse produto chegar ao consumidor de forma segura, né? E, com isso, a gente tem, né, institui boas práticas regulatórias, né, e que, tendo em vista esse diálogo, que é fundamental a participação social de todas as etapas, desde o início, que eu posso dizer que é quando se estabelece uma agenda regulatória, que quando o órgão tem uma agência, coloca na agenda regulatória um tema, ele dá previsibilidade para o setor que ele vai estudar aquele tema e que provavelmente pode nascer uma norma. De modo geral, vai ter uma intervenção regulatória naquele tema, não necessariamente uma norma, né? Então, a participação social, a Anvisa está na vanguarda da regulação, de boas práticas regulatórias, que é uma melhoria contínua, né? Não é algo estanque, que faz e depois abandona, não. Continuamente a gente está estudando e tentando encontrar novas formas de ter intervenções regulatórias, né, que realmente atinjam os objetivos, né? Então, por meio no caso, a gente pode falar aqui de regulação responsiva, né, de smart regulation, em que o que o regulador deseja? Que todo o setor esteja na conformidade, né, que estejam dentro das regras, e que quem, porventura, está na informalidade, entre para o setor, que consiga se formalizar, e, com isso, já se foi o tempo em que só se fala de sanção, vai dar uma multa. Isso já se mostrou que, para alguns casos, ainda assim é necessário, mas que somente essa ferramenta não é suficiente, né? Então, a gente tem que trazer mecanismos que tragam as empresas para a conformidade, por persuasão ou dissuasão, ou que elas permaneçam na conformidade por ter algum mecanismo que não só a questão da multa, né? Então, é um desafio gigante a gente trazer estratégias, né, para o nosso ambiente regulatório, né? E isso que eu estou dizendo aqui está alinhado com os
os mercados desenvolvidos de todo mundo, é uma estratégia que a OCDE também aplica, né, os reguladores. Então, a gente pode falar aqui de estratégia de autorregulação, de promoção de boas práticas regulatórias e várias outras estratégias. E no caso da agenda regulatória que eu comentei, na Anvisa a gente tem, no caso da parte cosmética, a gente tem estudado bastante inteligência artificial para acelerar nossos processos, dar uma celeridade, focar no risco, né, no que de fato interessa. Temos também mecanismos de sandbox regulatório, que é você, de forma resumida, você cria um ambiente seguro para realizar testes, e por meio desses testes, vamos dizer assim, você colhe evidências do mundo real para depois fazer a regulamentação, né? Então, você pode afastar momentaneamente, nesse ambiente seguro, algumas regras que hoje são postas, você afasta a aplicabilidade delas, testa, vê se dá certo, estabelece outras regras, e daí você pode normatizar, seja um produto novo, seja uma característica nova, né? E aí temos também na nossa agenda, né, a questão da refilagem, que vem a questão do ambiental muito forte, né, que é você reutilizar as embalagens. Então, está na nossa agenda regulatória. Também tem também a personalização, essa questão dos cosméticos, os cosméticos cada dia mais personalizados para nós, né? Então, assim, como a Ariadne comentou, às vezes você quer um produto multifuncional, mas um tem uma coisa, outro tem outra, e você tem que somar vários produtos para ter um único, para passar vários produtos para ter o que você deseja. Então, você pode personalizar, então, de acordo com a sua rotina, não sei, né? Então, talvez, por meio dessa estratégia do sandbox, a gente consiga testar, ver o que é possível, talvez estabelecer novas regras específicas, afastar outras, de modo que para manter a segurança. Então, acho que é dessa forma que com diálogo aberto, franco, né, que a gente constrói um setor em que a sociedade, no final, é a que mais é a única que ganha, né? Todos ganham nesse setor. A nossa indústria hoje, aqui no Brasil, ela gera mais de 5,6 milhões de empregos. Então, é uma indústria que ela funciona como um motor para o nosso país, né? Então, não é só empregos diretos nas indústrias, mas também a venda direta, é a consultora, é o salão de beleza. Então, o Rodrigo mencionou, é uma capilaridade grande de produtos, de benefícios, de entregas, né? E que a indústria precisa cuidar para que esses produtos cheguem na mão do consumidor da melhor forma possível. Então, esse trabalho colaborativo que nós fazemos busca essa questão, né? Nós temos empresas no país de pequeno, médio, grande porte, né? Empresas mais estruturadas, outras não tão bem estruturadas. Então, um dos pilares do nosso trabalho é também garantir que essas empresas estejam conformes, como o Rodrigo mencionou, oferecendo os produtos da melhor forma possível, né? Infelizmente, não sei quantos de vocês aqui acompanharam, mas infelizmente a gente teve uma crise recente de pomadas capilares, que inclusive começou, o boom foi aqui no Rio de Janeiro, né? Foi uma crise sem precedentes para o nosso setor, que trouxe uma série de aprendizados do ponto de vista da indústria, né? E com certeza da Anvisa também. Mas dentro desses aprendizados trouxe a necessidade de aprimoramento, a necessidade de capacitação, a necessidade de compartilhar mais informação. E é isso que a gente vem fazendo, né? Então, até nós estávamos brincando aqui antes de começar. Nós temos reuniões mensais de alinhamento de estratégia. Essas reuniões mensais entre a ABPEC e a Anvisa, especialmente com a GHCOS, a Gerência
do Rodrigo normalmente são agendadas para 1 hora, e o Rodrigo brincou que normalmente a gente passa e acaba chegando em 2 horas, até mais, porque, de fato, a gente tem uma preocupação em buscar alinhamento e chegar num denominador comum que atenda a toda a sociedade, né? Então, obviamente que eu tenho o olhar da indústria e de todo esse motor que está impulsionando a economia, mas, do outro lado, a gente tem uma figura que é responsável por garantir que esses produtos cheguem da forma adequada, né? Então, eu mencionei aqui a crise da pomada, mas, felizmente, os casos foram diminuindo. A gente ainda está no processo de educação, de capacitação, de informação. E aí um dos pontos é esse, né? Mas queria pegar um gancho aqui do ponto que o Rodrigo mencionou em relação às atividades que a própria Anvisa vem desenvolvendo para o setor, especialmente, né? E pegar esse gancho em relação à questão do personalizado, né? Hoje, um dos temas prioritários para a nossa indústria é a personalização dos cosméticos. Essa personalização que já acontece em alguns países, né? Então, países como Europa têm práticas, Ásia, a Coreia do Sul, que é um país extremamente inovador, tem práticas já nesse sentido. E nessa nossa tentativa de trazer, né, de aproximar a regulamentação da inovação, é que foi feita a proposta pela Anvisa para que a gente pudesse, então, de alguma forma, endereçar essa prioridade da indústria, que é a personalização, através da ferramenta Sandbox, que o Rodrigo comentou. Essa ferramenta Sandbox, não sei se todos vocês estão familiarizados, mas é como se fosse um espaço aberto, né, para que a empresa, a indústria interessada, apresente uma proposta de um projeto inovador, né? E aí, dentro desse ambiente controlado, a autoridade vai olhar para essa informação, para esses materiais, fazer o que ela precisa fazer, solicitar mais documentos, testes, requerimentos, e aí liberar esse produto para um teste de mercado, né? Mas, de novo, dentro de um ambiente experimental. Então, é uma proposta que a gente ainda está construindo, está muito no início, mas que, como faz parte, né, da agenda regulatória da Anvisa, como o Rodrigo mencionou, a gente entende que é uma das perspectivas mais positivas que nós temos hoje em relação aos cosméticos. Né? A gente acaba falando cosméticos de uma forma geral, mas lembre-se que aqui eu estou falando de novo, né, de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, que é essa gama toda que a gente lida dentro do setor. Então, eu acho que eu queria colocar esse ponto, mas tem um trabalho muito importante também, Rodrigo, em relação à busca da convergência regulatória, né? E tem muitas iniciativas que o setor regulado e regulador participam. Comenta um pouco para a gente quais seriam essas iniciativas, o que você vislumbra em relação a essas iniciativas. Obrigado, Ariadne. Com relação à convergência regulatória, hoje nós temos 2 principais fóruns que nós trabalhamos, que seria o Mercosul, que envolve Uruguai, Paraguai e Argentina. Então, que ali nesse bloco econômico, né, nós discutimos as regras, pactuamos, consensuamos, e depois de um prazo, quando se aprova dentro do Mercosul, no prazo estabelecido, a gente incorpora nacionalmente essas regras, e com isso a gente consegue ter um fluxo de produtos nesses 4 países de forma harmonizada, né, com as regras técnicas convergidas. Dentro do Mercosul, tendo em vista a expressividade do Brasil em toda a América do Sul, eu enxergo o Brasil como indutor dessas boas práticas regulatórias, não só para a questão de convergência regulatória, mas também da regulação responsiva, de ter uma aproximação maior com o setor regulado,
né, de forma a entender, né, e aí com isso tentar induzir no bloco boas práticas, né, boas práticas regulatórias e para que o setor receba incentivo e consiga de fato seguir sua missão. Quer falar um pouquinho do CCR? Posso falar? Eu acho que, além do Mercosul, o setor tem a oportunidade de participar, né, acompanhando o regulador. Então, a gente está sempre junto com a Anvisa nesse fórum do Mercosul. E eu concordo em gênero, número e grau com o que você acabou de dizer em relação à nossa oportunidade de liderar, porque realmente o Brasil hoje ocupa representa 50%, praticamente 50% do mercado da América Latina. Então, nós temos, de fato, essa representatividade, essa importância na região, né? Então, pensando em Mercosul, mais ainda, né? Quando a gente olha para esses países, Paraguai e Uruguai, eles não têm um parque fabril estabelecido. Eles são distribuidores ou importadores. Enquanto que o nosso parque fabril aqui é gigantesco, como eu mencionei, né? A gente gera mais de 5 milhões de empregos, mais de 5 milhões de oportunidades de emprego. Então, concordo totalmente. Mas aí, voltando, né, para um outro fórum que a gente participa também, o ICCR. O ICCR é o International Cooperation on Cosmetic Regulation. É uma cooperação regulatória internacional liderada pelas autoridades reguladoras, né, de cosméticos, e é um grupo seleto, é um grupo exclusivo, né? São apenas 8 países, 8 jurisdições, né? Então, a gente tem, além do Brasil, Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Israel, está faltando um aqui, Japão. São 8 jurisdições, 8 países, né? Então, é um grupo seleto. E isso, do ponto de vista da nossa indústria, é extremamente importante. Por quê? E do ponto de vista, né, do regulador, nós estamos discutindo de igual para igual com esses países, né, com essas referências. Quando a gente olha para a FDA, que é a irmã da Anvisa, ou a Comissão Europeia, essas agências têm anos, né, de formação, de preparo. A Anvisa recém saiu da adolescência, né, se a gente pode dizer assim. Tem 25 anos. Então, realmente é uma agência nova, mas uma agência que busca pela melhoria, pela referência, pelas boas práticas regulatórias. E aí, esse grupo, o ICCR, torna essas discussões possíveis, né? Então, você coloca os reguladores, tem a participação das indústrias no mesmo patamar dessas grandes referências. São diferentes grupos, diferentes temas discutidos. E, só para finalizar esse ponto, a Anvisa liderou o último ciclo que nós chamamos, que é o ciclo 17, e a reunião oficial que entregou o bastão para o próximo país, que vai assumir o ciclo 18, foi em Brasília, foi aqui no Brasil. Então, foi um momento muito especial. Nós recebemos, além desses 8 países, países observadores. Então, deu um total aí de 13 países diferentes, mais de 60 participantes. E foi um momento extremamente rico de troca, né, de compartilhamento de informação e de discussão para todos nós. Então, apenas para complementar, de fato, também a Anvisa reconhece o ICCR como uma plataforma estratégica em que há essa cooperação, há esse diálogo, essa troca de conhecimento entre as autoridades reguladoras, né? Então, nós temos voz e nós somos ativos desse fórum. Nós não ficamos apenas como ouvintes, né? Nós temos cadeira e temos voz. E eu enxergo como uma oportunidade de participar da construção regulatória futura, né? De dar a nossa opinião, de ser ouvido, discutir de igual para igual, embora a Anvisa aí esteja aí completando um quarto de século, e a FDA já é uma instituição aí quase secular, nós estamos discutindo de igual para igual.
né? Nós temos opiniões técnicas, nós temos uma equipe muito capacitada e nesse fórum embora não seja mandatório como é o Mercosul, a gente discute o que vai acontecer daqui a pouco. Então, para a gente, antes de se tornar uma norma, antes de se tornar uma obrigação, seja na comunidade europeia, seja nos Estados Unidos, Canadá, Japão, nos países membros, nas jurisdições membros, nós ali discutimos e estamos, então, na mesma página, por assim dizer, né? Então, e podendo, inclusive, dar nossa contribuição e, de certa forma, no âmbito dessas discussões, ter uma natural convergência, né? Embora não seja mandatório, como eu disse, há documentos que nos direcionam. Há uma produção de documentos que dali todo mundo participou e todo mundo, de certa forma, entende que aquele é o caminho a ser seguido. Então, acho que desse ponto, só retomando aqui um pouco da nossa reunião que nós tivemos em Brasília, em julho, foi quando encerrou o ciclo em que a Anvisa presidiu juntamente com a ABPEC. Nesse evento, reunimos aí as 13 jurisdições, né? Inglaterra, como observador veio a China, veio a Inglaterra, Arábia Saudita, Cabo Verde, está faltando um que eu não estou lembrando, mas Egito. E não só os reguladores, vieram também os representantes das indústrias, vieram especialistas em alguns temas, ONGs, então foi uma discussão muito rica. E 2 temas principais que eu gostaria de chamar a atenção que a gente discutiu foi com relação à segurança dos ingredientes e também com relação aos métodos alternativos aos testes animais, né? Então, que a gente está trabalhando para eliminar totalmente a necessidade de utilização de animais para fins de segurança, né, dos ingredientes. Então, é uma discussão que está em voga e que não poderia estar de fora aí das nossas discussões no ICCR. Essa discussão dos métodos alternativos foi extremamente rica, foi um simpósio para finalizar o evento. E, de fato, a nossa indústria ela já não faz testes em animais há muitos anos, há mais de 10 anos. Mas existe, né, essa questão que paira no ar em relação aos ingredientes e que hoje, inclusive, essa semana toda, a Anvisa também estava presente. Aqui no Rio, nós tivemos um congresso, o primeiro congresso brasileiro de métodos alternativos aos estudos em animais. Foi um evento também riquíssimo, saí de lá, vim para cá, mas é algo que está na nossa agenda, que a gente vem trabalhando também em conjunto para que isso seja real, efetivo, para que a gente tenha uma lei, para que a gente tenha métodos cada vez mais. As indústrias investem muito nesse tema, né? Então é algo que a gente trabalha muito em conjunto. Um dos temas que saiu do ICCR, do ponto de vista da indústria, porque os fóruns eles têm os momentos conjuntos, mas têm os momentos separados, né? E do grupo da indústria, o que surgiu muito forte é a necessidade da gente trabalhar numa agenda relacionada à rotulagem digital. O que é isso? Hoje, a gente tem muita dificuldade para conseguir ler, enxergar aquilo que é disponibilizado em rótulo. São muitas frases obrigatórias, requerimentos, e que são imprescindíveis, de fato, né? Mas a gente está vivendo um momento de tecnologia em que a maioria das pessoas tem celular, né? E nesse sentido, apesar de um determinado ponto de vista, né, ter sido um retrocesso, né, uma determinada medida que veio para a nossa indústria em relação à tradução dos ingredientes para o português, né, para quem está familiarizado ali olhar rótulo, nós temos uma nomenclatura padrão, que é a nomenclatura INCNAME, International Nomenclature for Cosmetic Ingredient. E essa nomenclatura é uma nomenclatura padrão, universal, todo mundo usa, com exceção dos países asiáticos, que têm, né, toda a questão própria. Mas aí, por uma medida do Ministério Público, ele entendeu que a gente colocava esses ingredientes
no idioma inglês, e aí teve toda uma discussão, mas, enfim, não quero entrar nesse ponto. O que eu quero trazer para vocês é que, em função dessa medida, a Anvisa encontrou uma alternativa, né, junto com o setor, para disponibilizar essas nomenclaturas traduzidas, né, para um nome português, através do QR Code, né, ou através do endereço do site da própria empresa. Então, isso é uma inovação que a Anvisa trouxe, né, e que, do nosso ponto de vista, é uma abertura para que outras discussões possam acontecer e que a gente possa inserir outros dados através dessa ferramenta, né? Como eu disse, é tão difícil a gente conseguir enxergar o tamanho, né? Enxergar todas as informações que são importantes para a gente saber usar esse produto adequadamente. Então, do grupo da indústria 2CCR, saiu a agenda, né, como futura discussão, uma possibilidade de futura discussão junto com os reguladores para a rotulagem digital. Então, esse é um dos pontos que possivelmente a gente venha a trabalhar no futuro próximo aí. Acho que esses são os pontos que nós gostaríamos de abordar, né, no nosso painel. Trazer um pouco de como se dá essa interação com o setor, do compromisso da Anvisa, em que esses produtos cheguem até a população, o consumidor final, com segurança, e como a gente constrói toda essa agenda, como a gente tem essa interação, né, para absorver e tentar encontrar o melhor caminho para que, de fato, tenha acesso. Porque não adianta a gente ter a tecnologia, ter a inovação e ter alguma norma regulatória que pode ser do século passado, e normalmente é do século passado mesmo, freando essa inovação, tendo em vista aí que a gente tem muita inovação, tem muita informação, então a gente lapidar isso daí de uma forma que o consumidor tenha acesso às informações que de fato agreguem valor, que de fato comunique o risco real do produto, que ele consiga utilizar o produto com risco mitigado e assim obter a melhor performance, né, do produto de forma segura. E aí, aproveitando, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, pela audiência, agradecer mais uma vez o espaço aberto e colocar à disposição para o que quiserem, se quiser fazer perguntas, também estou aberto. Ariadne, também obrigado pela essa conversa, foi ótima. E, mais uma vez, estou à disposição. Obrigado. Queria só agradecer também a oportunidade, Rodrigo. Sempre nossas conversas, nossos bate-papos são muito relevantes. A gente sempre busca por esse consenso, por essas iniciativas conjuntas. Então, é isso. A ABPEC segue à disposição também. Nós somos uma associação, né? Como eu disse, nós representamos uma grande quantidade de empresas, mas a gente tem dentro dos nossos pilares a agenda da educação. Então, a gente está à disposição de todos vocês também, em qualquer necessidade, em qualquer dúvida, e pensando que nosso propósito é buscar fazer com que as empresas cresçam cada vez mais, mas sempre oferecendo produtos de qualidade, eficazes e seguros, principalmente, né? Porque, no fim, eu sou consumidora também. Obrigada a todos. Eu cumprimento a mesa, peço desculpas por chegar atrasada, mas nós estávamos no outro painel. Mas quando eu cheguei aqui, e aí eu vi o tema, né, do painel, novas perspectivas regulatórias para o setor de cosméticos, imediatamente eu fiquei pensando sobre essa temática enquanto política pública, né? Uma vez que a gente tem já constatado, né, 30% da população brasileira com melanoma, e os trabalhadores garis,
pessoas que trabalham na rua, da construção civil. E aí, quando a senhora fala sobre o protetor solar que foi colocado, né, pelo Ministério da Saúde para esses trabalhadores, trabalhador do Correios, e foi retirado, isso muito me preocupa, tendo em vista esse aumento, né, desse diagnóstico aqui no nosso país. Aí eu queria pensar junto com vocês assim, de qual seria o caminho, né, tendo em vista que a gente tem uma população que está adoecendo de fato, e o governo federal retira esse protetor solar, que seria o mínimo de cuidado para esse trabalhador de rua, né, que está nas ruas da nossa cidade. Obrigada. De fato, a política pública é o nosso parlamento, né? E, no caso, por ser uma temática da saúde, o Ministério da Saúde é quem campa, né? E o papel da Anvisa é justamente fomentar as políticas públicas, né? Então, se o Ministério da Saúde campa, no caso, algo recente que teve um surto de febre maculosa, né? Transmitido por carrapato, né? E aí, nisso, lá na Anvisa, hoje, nos rótulos não tem escrito carrapato, tem sido repelente de insetos. Então, nós já estamos estudando para ver quais métodos que podem ser aceitos para a eficácia contra carrapato desses repelentes, né? Para permitir essa alegação. Mas, voltando ao tema do protetor solar. Em abril ou março, teve uma lei aprovada pelo Parlamento, né, sancionada pela Presidência da República, que institui a política pública dos protetores solares. A gente recebeu essa lei e, imediatamente, nós instituímos, dentro da nossa gerência, estratégias para acelerar a aprovação de novos registros, que esse produto, em específico, ele é passivo de registro, ou seja, nós temos que analisar para permitir o ingresso dele para ser comercializado, né? Então, nós estamos aí com as 4 frentes de trabalho para acelerar otimizar nossa análise, né? Fizemos algumas contratações, isso tudo ainda está caminhando. Publicamos um manual preliminar, né? Para justamente, junto com o setor, ter esse aprendizado conjunto, né? Esse manual veio para isso, para ter uma comunicação mais fluida com o setor, para que o produto, para que as documentações cheguem de forma íntegra, completa, sem erros, para que a gente consiga analisar e aprovar imediatamente, né? Então, assim, para garantir o acesso de um produto seguro, né? Então, no papel da Anvisa, o papel da Anvisa nesse cenário de políticas públicas é buscar estratégias para a Anvisa não se tornar um empecilho, né? E aí, de certa forma, a gente fomenta, né? Se a gente não tem fila, ou se a gente tem uma fila de um prazo razoável, a gente não se torna um problema, né? Porque vai garantir que o produto seja seguro e chegue na população de forma segura. Agora, com relação à política pública de entrega dos produtos, aí de fato a Anvisa não participa, né? Que aí, como eu disse, ou é o Ministério da Saúde ou são a Secretaria de Saúde, seja estadual ou municipal, né? Que aí faz a compra desse produto e distribui, né? Mas de fato eu considero o protetor solar um EPI. Tem que ser um EPI, né? Então aí já é o Ministério do Trabalho que vai dizer que se é ou não é. Mas eu considero que seja para esses profissionais que você citou. E para o profissional do campo também, como em geral, né? Então, a gente está atento nesse nível, está indo para esse lado. Vamos trabalhar para que a gente não se torne uma barreira, né, e garanta o acesso seguro, né? Então, que eu estou sem internet no momento aqui, mas eu ia procurar o número da lei, mas foi aprovado, salvo engano, foi em março ou abril, foi no primeiro trimestre do ano. Tá? Nada. Queria fazer uma perguntinha também. Existem perspectivas com relação a cannabis, a cosméticos de cannabis? Então, cannabis, né?
Sim, com certeza. A nossa questão nos cosméticos, a questão regulatória é que a cannabis ela é uma planta proibida, né? Nós temos a portaria 344 e ela está lá na lista das plantas proibidas, né? Proscritas, né? Então, isso nos impede de avançar de forma assim, de colocar na agenda. Tal. Eu acho que a gente tem que ter o passo anterior de tirar. Aí eu acho que, assim, acaba que essa discussão acaba indo muito para o campo moral, né? Tem todo que acho que não vale a pena a gente discutir aqui, mas medicamentos têm um apelo diferente de cosméticos, né? Que é terapêutico e tudo mais, aí vem a questão humanitária, que talvez vai quebrando as barreiras de uma forma um pouco mais célere, mas é indutor. Está tudo dentro da mesma agência, né? Então, assim, induz, mas do ponto de vista de cosméticos, né, que não tem esse apelo terapêutico, né, por si só, a gente tem esse impedimento que é a portaria 344 de 1998. Posso colocar um ponto? Sim, por favor. Indústria, por favor. Do ponto de vista da indústria, é uma molécula que apresenta muito interesse, né? Existem vários estudos mostrando benefícios, enfim. Alguns estados dos Estados Unidos permitem, na Europa também tem uma permissão em relação à molécula. O que a gente tem trabalhado do ponto de vista da indústria é entender a molécula, né? Porque hoje, como o Rodrigo mencionou, tem a 344 que ela proíbe a cannabis. Mas dentro da cannabis você tem diferentes moléculas, né? Tem o canabidiol, tem o THC, enfim. E o que vem sendo estudado para uso nos cosméticos é o CBD, o canabidiol, né? Que inicialmente, pelos estudos que nós temos, não tem efeito entorpecente, né? Só que, como o Rodrigo disse, o que está na norma? Cannabis, ponto. Né? Então, nas nossas conversas, inclusive com a área específica, um dos caminhos é esse. Desvincular, desmembrar a planta, mostrando que a molécula que a gente tem interesse no setor não tem efeito entorpecente e que, portanto, poderia ser utilizada. Mas é um longo caminho, porque, além dos estudos, além das referências, a gente precisa alterar uma portaria, né, que é uma portaria focada em medicamentos, né, é uma portaria da área de medicamentos, que tem todas essas nuances, né, foi realmente aprovado para o benefício saúde, né, então, a questão saúde está contemplada, mas a gente tem algumas barreiras aí para derrubar até a gente conseguir utilizar esse ingrediente. Sinceramente, não vejo no curto prazo. Não vejo no curto prazo. Eu entendo que realmente é uma questão muito política, polêmica, filosófica. Mas a gente tem trabalhado para isso, tá? Mais alguma pergunta? Então, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado, Ariadne. Obrigado.